Podcast. Fala pessoal, aqui é o Wesley, estou na cidade de Votuporanga, interior de São Paulo. Estou aqui para apresentar mais um podcast para vocês. Sou desenvolvedor especialista em front-end na TOTS, mestre em engenharia de software e vim conversar com os meus amigos de trabalho para nós discutirmos um pouco sobre este mundo de front-end. E hoje nós vamos bater um papo com o Guilherme Prezi, de Porto Alegre, Tech Lead em arquitetura front-end, supply aqui na TOTS. Bem-vindo, Guilherme. E aí, Wesley? Tudo bom? Boa noite. Obrigado aí pelo convite. E vamos falar aqui também com a Ana Paula Weiss, de Joinville, desenvolvedora especialista em front-end aqui na supply da TOTS. Bem-vinda, Ana. Obrigada, Wesley. Boa noite. E o assunto de hoje é: qual é o futuro do desenvolvimento front-end? A grande pergunta que não quer calar, e nós vamos discutir aqui hoje e entender a profundidade que o front-end tem nos nossos sistemas. E para nós começarmos o nosso bate-papo, eu gostaria de abrir aqui para os meus amigos como que vocês enxergam a evolução e desenvolvimento do front-end ao longo dos últimos anos, quando nós saímos lá de só fazer botõezinhos na tela e chegamos onde estamos nos dias de hoje. Show de bola. Bom, eu acredito que o front, naturalmente, ele está agora numa evolução complexa, muito por conta do nível de maturidade que a gente atingiu agora, principalmente falando do próprio JavaScript, porque há pouco tempo atrás, né, bem dizer, né, ali no começo dos anos 90, começo da internet, a gente começou a ter o problema das incompatibilidades entre os browsers, né? E isso foi algo que fantasmagórico, assim, no desenvolvimento front-end até pouco tempo. Então, agora, estabilizado isso, então, a gente está num momento onde a gente está começando a discutir um pouco mais de padrões de arquitetura, performance, boas práticas de desenvolvimento, até a parte de clean que tem se discutido também na parte front, modularização, enfim. Então, acho que é muito por conta desse momento. Acho que a evolução do front também, ela aconteceu meio que com uma resposta bem natural aos desafios que a própria web foi criando conforme ela crescia, né? Como eu falei ali, no começo a gente tinha HTML puro, sem lógica, sem interação, era basicamente um panfleto online, né? Então teve toda essa questão que o Prezi falou da guerra dos navegadores. Eu sempre brinco que é como se a gente escrevesse uma carta em português e mandasse para vários países, né? Cada navegador é um destino diferente, com uma interpretação diferente, com um padrão diferente, ou sem padrão, né? E a gente escrevia um código lá que funcionava muito bem no Firefox, abrindo o IE, parecia que tinha passado um furacão no layout, né? Então, acho que a evolução vem bem dessas dificuldades, né? Depois veio o JavaScript, ainda sem padrões, mas que foi ficando muito forte, né? Foi crescendo muito rápido, e aí veio aqueles códigos também monstruosos, né? Os famosos códigos espaguete, né? Que cada deve fazer de um jeito, né? Sem modularização, sem teste, sem, né? Acho que manter esses códigos virou um pesadelo, né? Então, assim, muito, né, dessa evolução aí, a gente, né, depois viu os frameworks que veio para basicamente organizar essa bagunça, vamos dizer assim, né? Não só organizar a bagunça, mas deu força para os times escalarem projetos com mais produtividade, né? Mais consistência. Né? Acho que foi o momento que o front-end também ele deixa de ser fazer telinha, né? E vira uma engenharia de verdade, né? Que a gente tem componentização, trabalha com design system, né, compartilhado entre squads, automação de testes, de builds, né, automação de builds, testes, né, passa a entregar a experiência mesmo, né, pensando em acessibilidade. Então, acho que o front-end, ele passando por todas essas etapas de dificuldades, vamos dizer assim, né, ele se torna um pilar estratégico mesmo, sabe? E também uma especialidade muito valorizada. Acho que essa evolução veio muito dessas dificuldades, né, que foram surgindo, né? Exatamente. Eu acho que é uma das coisas que o Prezi colocou,
é a questão das engines, né? Nós tínhamos diversos browsers, cada um com uma engine diferente, cada um interpretava o código de uma forma diferente. Então, o front-end gastava mais tempo adaptando, né? Refazendo o código, literalmente fazia um código para cada tipo de navegador e perdia o essencial, que é até o nosso próximo assunto, que é a experiência do usuário. Porque eu não tem como eu falar de front-end sem falar de experiência de usuário. Nós vemos aí a evolução das engines, a evolução dos interpretadores, e como que nós podemos usar isso a nosso favor para melhorar o caminho do usuário. O que tem aparecido aí de ferramenta para nós que pode nos auxiliar? Até um ponto interessante que a Ana colocou em relação à acessibilidade. Eu dei aula de acessibilidade há uns 4 anos atrás. E muita coisa era raiz e não funcionava da forma que deveria funcionar. Né? E como que isso tem evoluído? O que vocês dizem aí para nós? Eu vejo que muitas das empresas têm focado cada vez mais em entregar experiências mais inovadoras dentro da web, porque, como a Ana falou, isso também é um fator competitivo, né? Acaba que uma aplicação que roda bem, ela engaja mais, né? Então, toda essa evolução do front-end, ela tem possibilitado discutir outras práticas que antes não se tinha espaço para discutir, né? Então, por exemplo, recentemente o CSS trouxe ali uma funcionalidade que permite que a gente entenda quando o dispositivo ele tem um baixo recurso, do tipo, ele não está com bateria fraca, então é bem provável que ele esteja habilitado à funcionalidade de animações reduzidas, né? Então, tipo, o meu site não vai ter muitas animações, porque justamente isso poderia acarretar ali numa questão de uso de energia excessiva, né? E dentro disso entra outras funcionalidades ali que tem foco na experiência do usuário, né? A própria questão do tema escuro, né? Tipo, isso tem tem se espalhado em vários sites, não é à toa, né? Porque realmente o usuário tem que ter essa escolha, né? E não é só por uma questão estética, né? Às vezes é uma questão de contraste, às vezes é uma questão também de baixo uso de energia, porque, né, um pixel escuro ele custa menos, principalmente quando agora a gente está falando de telas OLED e tal. Então, cara, tudo isso caminha em conjunto com essas discussões, né? Uhum. Na parte de acessibilidade, eu vejo que muito agora por conta dos agentes de IA também, o pessoal tem se interessado mais a questão de controle por voz, né? Então, acho que é algo bem bacana, né? Seria uma comunicação bidirecional, né? A gente tem a leitura da tela, agora a gente poderia ter, então, o controle por voz, né? Ou outro input, né? E isso já tem funcionalidade nativa no JavaScript, que é o Web Spec API, que possibilitaria isso, né? Então, acho que isso seria bacana. Acho que isso também vem muito daquele esforço que teve, que tem, né, de padronizar, né? Padronizar as APIs. Porque, como a gente falou, antes a gente se esforçava muito para fazer funcionar, né? E agora não, a gente, por exemplo, vou usar uma API de geolocalização, eu sei que vai funcionar muito parecido em qualquer navegador, né? Eu vejo também, assim, que nos últimos anos, realmente, acho que tem tido um esforço consistente, assim, para tornar a experiência do usuário muito mais personalizada, mais acessível, segura, sabe? E eu vejo que isso já não é nem um diferencial mais, sabe? É uma necessidade, assim, sabe? Então, eu acho que também tem esse foco muito grande na acessibilidade, na inclusão, como o Prezi falou ali, nessas ferramentas que permitem o comando de voz, né? Tanto de você falar ou de ler um texto em voz alta para o usuário, né? Então, a questão também do login, né? De não ser com senha, ser com biometria, dispositivos físicos, sabe? Tudo isso para ser mais seguro e melhorar a experiência, sabe? Eu acho que deixa de ser só sobre interfaces, sabe? Sobre entender o contexto, respeitar as preferências, facilitar a jornada do usuário, né? Como eu falei antes, a gente para de pensar, preciso fazer funcionar. Não, agora tem que fazer funcionar mais rápido, mais acessível, mais, né, mais fluido para o usuário.
caminha para... E essas APIs, elas, né, elas que estão levando por esse caminho, né? Perfeito. Eu acho bacana também o papel das organizações em cima disso, né? Dessa padronização que a Ana comentou, né? A gente vê a ascensão do projeto Aurora ali, que vem do Chrome junto com a comunidade para criar, por exemplo, mecanismos que melhoram a performance do carregamento de imagens, que é como eles fizeram com o Image Tag no Next.js e no Angular também. Então, eles fizeram uma colaboração cross-framework, que trouxe uma funcionalidade integrada a algo nativo do browser para trazer a possibilidade de, tipo assim, cara, desse jeito a gente já consegue controlar a responsividade, consegue colocar um delay no carregamento para ele carregar depois, essa imagem não é importante, enfim. Então, coisas que antes o desenvolvedor teria que gastar mais tempo criando um mecanismo próprio para isso. Antigamente, para fazer uma imagem responsiva, tu teria que primeiro calcular qual era o tamanho da tela para depois, dentro daquele array de imagens ali, tu selecionar, essa imagem é a imagem adequada para esse tamanho de tela aqui. Né? Ou, tipo, não preciso carregar uma imagem Full HD porque o cara está no dispositivo com uma tela minúscula. Né? Então, agora, com esses mecanismos, a gente consegue trazer uma performance bacana com um utilitário que tem um overhead menor na hora de desenvolvimento. Né? Então, isso é muito... essas funcionalidades nativas da plataforma são o que fazem a gente ter cada vez mais um entregável bacana. Né? Exatamente. Mais uma vez, voltando, né, aos tempos antigos, né, por exemplo, nessas alterações que tem tido no CSS, tela escura e tela tema claro. Nós fazíamos um arquivo CSS para cada um e fazíamos um JavaScript para selecionar aquele determinado script. E tem um detalhe, porque quando nós falamos de acessibilidade, tem vários tipos de necessidades em relação à visão. Tem aquela pessoa com baixa visão, tem pessoas que têm sensibilidade com luz, por isso que usa o tema escuro. Tem pessoas que têm problema de contraste. Então você tem que ter um CSS. Isso aí era uma coisa que nós tínhamos que desenvolver. E isso era terrível, né? E porque sempre ficava algum ponto para trás e às vezes era um usuário que a empresa poderia estar explorando ele, no bom sentido, claro, e acaba não conseguindo, porque não atende. E outro ponto que é interessante para o front-end é a questão de autenticação. Né? Nós vemos hoje muitos sites utilizando autenticação por biometria, autenticação por reconhecimento facial. E isso é interessante, por quê? Porque nós temos visto tanto caso de invasão, né, que as pessoas invadem o computador para poder acessar o banco, e tendo essas validações, que às vezes a pessoa fala assim, poxa, mas eu coloquei minha senha para entrar no aplicativo do banco, eu tenho que colocar a senha para validar aquela transação, eu tenho que colocar uma senha depois para confirmar. E eu ainda tenho tempo para poder cancelar. Isso tudo são coisas que entram exatamente nisso que nós estamos falando. Experiência do usuário, uma experiência mais rica e trazendo uma satisfação para o nosso usuário final. Fortalecendo a questão do web, né? Eu acho que a parte de autenticação, assim, ela vai dar uma virada, né, nos próximos tempos ali, principalmente essa parte da biometria, porque a gente já chegou num consenso que senha é para se perder, né? Não é à toa que a gente tem um monte de aplicativo de organização de senha e tudo mais. Então, tipo, a senha, ela tem cada vez mais se mostrado como algo fraco, né? Não é à toa que a gente tenha o múltiplo fator de autenticação e também algo desorganizado. Né? Eu não consigo manter aquilo ali. E eu acho que a iniciativa do WebAuthn é uma API mais recente, que principalmente o Google tem trabalhado mais em cima, permitindo o login direto com biometria, sem precisar da senha. Né? Então, eu configuro um autenticador, eu digo que ele é autêntico, e a partir disso, eu posso usar a minha biometria para basicamente servir como chave, minha chave pública dentro do sistema, né? Isso, a partir do momento que mais e mais sistemas usarem isso, vai facilitar bastante assim, a vida do usuário.
Não, e outra, computadores hoje com leitores biométricos virou é barato, né? Não é algo caro, somente computadores caros. Não, os computadores baratos hoje têm biometria. E outra, o cara invadiu a sua máquina. Você está logado no banco. Putz, ele invadiu, tá tudo ali bonitinho. Ele não consegue fazer transferência porque ele precisa de biometria. Como é que ele vai hackear a biometria? É um pouco mais complexo. Mas, até entrando um pouco nessa abordagem, por exemplo, o HTML, nós vimos a evolução do HTML5 há anos atrás, e é isso, melhorou horrores para nós, isso é um fato. Né? Só que assim, eu vejo que o HTML em si, a evolução dele, não tem afetado muito o nosso trabalho. Né? A evolução do CSS, isso foi muito bom, né? As convenções terem melhorado, esses pontos que nós colocamos aqui é muito relevante, mas nós sabemos que o principal, o, o cerne da movimentação de front-end é o JavaScript, né? E assim como o irmãozinho do JavaScript, o TypeScript. E a grande pergunta que eu abro aqui agora, né? Como que o ecossistema JavaScript está se preparando para esse futuro? Uma coisa, até vou colocar aqui, eu estava dando uma olhada no State of Front-End, e um dado que está muito interessante em relação às pessoas que responderam à pesquisa é que tem crescido muito no mercado o desenvolvedor full stack. Por quê? Porque, na verdade, ele trabalha com JavaScript no front e trabalha com JavaScript no back-end, né? Isso aí já começa a trazer uma pontinha aí, eu só vou jogar para vocês a fogueira. Boa sorte. Bom, eu acho que a questão como o JavaScript tem se preparado para as questões do futuro vai muito em conta ali a questão de como o ecossistema de JavaScript tem se solidificado, né? Tem se fortalecido. Né? A gente vê, claro que ainda assim a gente tem um pouco daquele cenário de cada dia nasce um framework novo e tal, mas os frameworks que existem até então, eles estão bem estabelecidos, bem mantidos, né? Ampliando sua adoção e tal, e trazendo funcionalidades que incrementam que melhoram principalmente a parte de experiência de desenvolvimento, que eu acho que é aonde a gente tem muito ponto para evoluir, né? Por exemplo, o Angular recentemente agora liberou a funcionalidade do HMR, né? Que é algo que já tinha anos já na comunidade do React, né? Que possibilitava eu editar o fonte sem necessidade de atualizar toda a página, né? E agora o Angular trouxe isso. Então, eu acho que esses pequenos tweaks assim que tem acontecido muito por conta dessa solidificação, ao invés da comunidade investir em ficar naquele devaneio de tipo, isso aqui não me serve, eu quero criar outra coisa e tal, a comunidade tem se voltado a investir mais naquilo que já existe, né? E aquilo que chega novo, eu vejo que chega sempre para adicionar um barulhinho a mais. Então, por exemplo, o Quick trouxe aquela parte de resumability, né? Que eu conseguia ter um elemento na tela, mas não carregar o JS dele ainda. Aí eu conseguiria carregar ele depois quando eu fosse interagir com ele, sabe? E isso trouxe esse barulhinho para outras comunidades do Angular, e o React meio que já tinha algo em vista disso. E o Angular foi lá e colocou os Defer Components. Né? Então, cara, é legal que essas outras soluções que nascem, ao invés delas nascerem naquele propósito de substituir, elas nascem para agregar, né? Então, acho que isso é bacana. E essa parte que tu comentou... Desculpa, pode comentar, Ana. Não, pode concluir. Eu acredito que essa parte que tu comentou do full stack, Wesley, tem muito a ver com as práticas que a gente tem tido na arquitetura, né? A parte do BFF, né? Que possibilita que o desenvolvedor vá para a parte do back-end, né? E levar o seu conhecimento, né? Para resolver o quê? Resolver aquele problema que ele tem com relação ao back-end. Então, poxa, eu vou fazer o back-end mais próximo daquilo que eu preciso para resolver. Isso é uma das coisas que tem possibilitado esse movimento, né? Uhum. Eu concordo contigo, assim, acho que o ecossistema, como um todo, o JavaScript, ele vive um momento de muita maturidade, né? Há uns anos atrás eu estava num bate-papo muito parecido com esse, dentro da TOTS ali, que era o Beer for Devs,
E a gente estava conversando e dando risada ali, falando, enquanto a gente está batendo esse papo aqui, com certeza saiu um framework novo. Então eu vejo realmente que agora tipo, React, Angular estão continuam muito firmes, né? E tudo que aparece de novo ali, como tu comentou, eles chegam com propostas mais específicas, mas complementando, né, o que já existe, sem ter que substituir tudo como era antes, né? O Angular sempre trazendo coisas novas, né? Os componentes standalone como padrão, novos sistemas de rotas enxuto, builds mais rápido. Até o próprio TypeScript está sendo, né, tendo algumas melhorias, né, importantes de performance. Algumas partes do ecossistema ali estão sendo reescritas em linguagens mais rápidas, como Go, Rust, para acelerar build, acelerar análise de código. Então, assim, até o TypeScript, né, tá evoluindo nessa parte e usando de ferramentas que tem essa questão da performance para agregar, entendeu? Então, acho que agora, na verdade, o foco, ele não está mais em inventar a próxima grande novidade, como o Prezi até comentou ali, né? Mas acho que fortalecer o que a gente já tem, né? E tudo que está vindo, realmente está vindo para agregar, com performance, com soluções mais nativas também, né? Então, assim, o ecossistema ali amadureceu muito. Isso é ótimo para quem desenvolve e para quem usa também, né? Isso amplia um pouco a discussão para a gente falar sobre modelos e padrões arquiteturais e tal, porque ao invés de a gente ficar tentando agora redescobrir a roda, né, a gente consegue ter tempo para a gente pensar nos problemas que a roda já nos traz, né? Exatamente. Então, tipo, o React trouxe muito fortemente a questão dos padrões de renderização, com o Next principalmente, né? O SSR, o SSG, né? Que permite eu renderizar ali, então, a minha aplicação no lado do server-side e, ao mesmo tempo, tendo ali a interação do lado client-side, né? Sem perder isso. Eu acho que é legal porque a gente está voltando um pouco à raiz, né? Tipo, antigamente a gente usava, por exemplo, PHP e renderizava toda a aplicação no lado do server-side e entregava ela e usava lá um jQuery para fazer a interação. E agora a gente tem voltado um pouco mais para isso, só que agora com as ferramentas bem estabelecidas, né? No caso do React, poxa, eu consigo escrever React no client-side e React no server-side. Então, tipo, isso tem facilitado bastante e eu acho bacana como quase que aquela coisa assim das modas voltando, né? Antigamente, ali nos anos 2000, sei lá, todo mundo usava calça de cintura baixa. Agora a calça de cintura baixa tá voltando de novo. Então, tipo, a boca de sino lá nos anos 80, pô, de novo aqui agora a boca de sino bombando, né? Então, são certas modas aí voltando. Eu não sei se vocês perceberam, né? Mas até entrando numa outra discussão, que nós iniciamos falando que tinha a briga dos navegadores funcionarem de forma diferente, as engineers dos navegadores serem exclusivas, cada um tinha a sua e renderizava do seu jeito. E em relação aos frameworks também, cada um tinha a sua característica, só que nós estamos percebendo, principalmente nesse cenário que o Prezi colocou aqui agora, em relação ao React e o Angular, uma centralização dos métodos, a forma de trabalho em si tem se unificado em alguns frameworks. Como vocês veem essa iniciativa? Realmente ela tende a trazer a possibilidade, hoje eu estou mexendo com Angular, é mais fácil migrar entre os frameworks e eu não sou mais focado em Angular, eu sou focado em TypeScript e JavaScript, então eu consigo migrar entre os diferentes tipos de framework com uma curva de aprendizado menor. O que vocês acham disso? Bom, eu acho que esse investimento que principalmente o Angular agora tem investido nessa parte de suavizar a curva de aprendizado, né? Vem muito dessa questão de estabelecer o framework como algo acessível para novos devs, né? Mas também vem no sentido de também pagar um certo débito que o Angular tem com algumas práticas que até a gente mencionou antes, né? A parte de renderização, de server-side rendering, de static site generation e tal. O Angular tem investido muito nisso também.
porque a comunidade tem pedido. Né? E isso eu acho que é bacana também, que a maioria dos frameworks e o próprio JavaScript também tem escutado muito a comunidade. Né? A própria pesquisa que tu mencionou do State of Frontend e tem o State of JavaScript, eles estão sendo utilizados muito para pautar decisões. Né? Então, a gente não tinha isso antes. Né? Mais recente para cá, dos anos de 2019 ali para cá, que a gente tem tido algo para coletar essa métrica, para acompanhar mais a comunidade. Então, uma das coisas que eu acho que é uma grande virada de chave agora é a parte do server components que o React tem trazido bastante, né? Que é a possibilidade de eu entregar lá do lado do servidor uma fração da tela, um fragmento, e esse fragmento ele ser autocontido. No próprio fragmento eu consigo codificar a parte de recuperação de dados no back-end e também codificar a interação do lado do cliente. Então, isso é com certeza uma grande virada de chave que vai cada vez mais trazer essa ideia do tipo assim, cara, o dev front-end, ele não deveria ficar só pensando no cliente, ele deveria também pensar em como os dados saem de lá, né? E nós falamos bastante de JavaScript, falamos um pouco de TypeScript, da evolução dos frameworks. E aí nós vemos algo surgindo também no mercado, que são algumas novas tecnologias. Uma que está despontando bastante, já aparenta ser algo diferente no mercado, é o Rush, né, que ele tem ganho espaço e vem sendo percebido por outras ferramentas. Como que vocês veem esse surgimento de outras? Tem algumas outras ferramentas agregando também. Vocês acham que o JavaScript vai perder espaço ou vai ter um paralelismo aí com essa galera? Qual que é o ponto de vista de vocês? Eu acho que essas novas linguagens, tecnologias, elas estão vindo todas para agregar, assim, sabe? O pessoal fala, assim, desse declínio, né, do JavaScript, mas eu acho que a gente tem ali o WebAssembly, né, que traz de interessante ali a possibilidade de rodar linguagens como Rust, Python, direto do navegador, uma performance muito próxima do nativo, né? E sobre ports para aplicações mais pesadas, como edição de vídeos, sei lá, jogos 3D, né? Mas eu acho que vem para agregar justamente nessa parte de performance, né? O HTMLX também, que por outro lado ele propõe uma volta ao básico, né? Mais HTML e menos JS, né? É uma solução que faz sentido, acho que para aplicações mais simples, né? Mas eu acho que pensando assim, né? Se a gente parar para pensar, mesmo com essas novas ferramentas, elas acabam se integrando com o ecossistema JavaScript, né? O que acho que o que vem acontecendo é uma diversificação, né? O WebAssembly, por exemplo, ele não veio para matar o JS, né? Mas para complementar, principalmente nessa parte crítica que eu comentei ali, né? Que é da performance. Eu acho bacana isso, como a Ana comentou, da parte do WebAssembly, porque realmente coisas mais pesadas podem ser resolvidas com a parte do WebAssembly, e a gente tem que até, inclusive, expandir um pouco mais essa visão do tipo, cara, ok, nós temos a questão do 3D, que, poxa, consegue ser muito bem impulsionado pelo WebAssembly, o Figma usa o WebAssembly para fazer toda a parte do render do editor dela e tal, o Miro, enfim. Mas a gente pode usar o WebAssembly para vários outros cenários, né? Para criar ali uma otimização em alguma listagem pesada, segregar ali algum core lógico ali da minha aplicação ali para ele e tal. E isso tem impulsionado também, como a Ana comentou, essa parte de integração com o JavaScript, porque o WebAssembly ele existe como solução, mas a comunidade tem visto que tem como melhorar a comunicação entre o JavaScript e o WebAssembly para justamente ser mais natural, né? Então tem se discutido dentro do ECMA a inclusão de novas APIs para facilitar a transferência de dados entre o módulo WebAssembly e o JavaScript, né? Compartilhar essas informações e não ser só aquela coisa do post message ali, né? Que eu troco uma mensagem, envio e espero receber de novo, ou executo o WebAssembly e espero o callback responder, né? Algo mais interativo. Legal. Aí, né, eu tenho um pezinho na academia, né?
Concluí meu mestrado há pouco tempo, e uma das grandes discussões que nós temos, o Prezi, eu não me lembro se ele participou de uma discussão nossa a respeito, mas será que tudo aquilo que existe na teoria é possível se trazer na prática? Será que tem-se adaptações? É possível utilizar? A grande discussão é essa. E quando nós entramos nesse assunto, eu estou falando sobre padrões arquiteturais, práticas de desenvolvimento, patterns mesmo, né? Nós temos aí o Henry Patterns, que já é focado em front, aí o Design Patterns, que é um monstro, tanto de front quanto de back, e sempre entra aquela discussão, mas eu posso, aquelas pessoas que defendem, né? Não, mas eu tenho que usar todos os padrões possíveis dentro da estrutura. Não, eu não posso usar todos, eu preciso adaptar e auxiliar. E aí entra até aquela discussão: será que só aprender o framework é o suficiente hoje para se destacar no mercado? Essa discussão tem cada vez mais se expandido, né? Eu acho que cada coisa tem o seu... brilha em cada cenário, né? Como a Ana comentou ali sobre o HTMX, é uma solução que se resolve um problema específico. A própria documentação do MX comenta que, tipo, cara, se você quer fazer troca simples entre o servidor e o front-end, né, o tal do ping-pong, cara, super resolve o HTMX, né? E ele não tem com esse propósito de atender a tudo. E a mesma coisa as arquiteturas, né? Os padrões de arquitetura, eu acho que eles vão ser aplicados determinado... Tem que considerar a parte do conhecimento do time, o tamanho do time, a autonomia que esse time tem. Então, tipo, isso eu acho uma coisa bacana de compreender. Quando a gente abraça um padrão arquitetural, a gente está abraçando também um modelo organizacional, porque é fato, a arquitetura ela vai refletir como a organização está estruturada. Não adianta eu socar um micro front-end numa empresa e achar que ele vai resolver todos os meus problemas, né? Não vai, né? Eu tenho que entender que aquilo ali tem que ser mantido, e quem é que mantém aquilo, né? E qual padrão de comunicação que eu vou manter entre os times, e não só tecnicamente, como que eu vou manter esses times engajados em contribuir para um padrão para que essas peças que são distribuídas possam se conectar, né? Então, não é uma simples virada de chave. E outro ponto que eu acho bacana também é a parte do BFF. Também é um outro padrão que a galera pode achar como um grande resolvedor dos problemas e tal, mas a gente também tem que pensar que essa carga que eu estou levando para o meu time de manter, então, essa parte do back-end também, né? E outro, não é só o front-end que muda o paradigma quando eu adoto um BFF, eu ainda tenho que pensar no back-end desse BFF, né? De quem que vai servir aquele dado para o BFF poder manipular ele da melhor forma e entregar para o front. Eu tenho que pensar em cache também, porque se eu estou manipulando aquele dado, como é que eu deixo aquele dado o mais próximo possível do seu consumo, né? Então, são decisões que têm seu preço, né? Isso é importante. E você, Ana, o que você acha a respeito dessas abordagens em trazer padrões e até que ponto o micro front-end é um caso bem interessante, né? Porque existem várias linguagens que abordam ele, a ideia estrutural dele teve um momento, um boom, né? Que, nossa, era a solução do universo, é micro front-end, não importa como você trabalha, usa esse cara. E depois se percebeu que não tinha assim, um retorno tão brilhante, né, como esperado. E aí, o que você fala para nós, Ana? Acho que tudo depende, ali, como o Prezi falou, né, da organização, do projeto, né, em projetos grandes, né, se eu trabalhar com micro front-end ali, né, eu posso trabalhar de forma independente, né, então, assim, eu sempre gosto de fazer uma analogia com os microserviços de back-end, né, só que são pequenos pedaços da interface, vamos dizer assim, né, então eu posso trabalhar com equipes totalmente separadas, né, cada pedacinho, eu posso fazer com que isso
fica independente no desenvolvimento, no teste, né, na implantação, em fazer uma alteração, em subir só aquela pequena parte sem ter que derrubar tudo, né? Então, posso usar tecnologias diferentes também, né? Posso trabalhar com, ter uma parte da aplicação em React, outra em Angular, outra em, né? E tudo isso funcionando junto num sistema único, né? Então, isso dá uma autonomia gigante para os times, ajuda muito em projetos grandes, né? No caso, né? Onde escalar o desenvolvimento é um desafio. Só que, né? Não são só flores, né? Na verdade, né? Eu vejo sempre assim, eu não gosto de falar pontos contras, né? Mas sempre tem os pontos a se pensar, né? A questão da complexidade extra, né? De orquestrar tudo isso exige uma boa arquitetura, ferramentas, né? Que ajudam a fazer isso, né? Um custo de performance também, né? Porque para carregar múltiplos frameworks ou múltiplas aplicações, né? Pode pesar isso, né? Se não for bem otimizado. Como a gente falou ali, que pode trabalhar em equipes separadas, então a gente tem toda uma questão de tá usando stacks diferentes, né, de manter uma identidade visual única, né, então isso exige um esforço, querendo ou não, uma governança de design, né, então nem tudo são flores, né, então assim, tudo depende, né, do que você, do tamanho do projeto, do tipo do projeto, né, da equipe, né, da divisão das equipes e tal. Então, assim, tem seus prós e tem seus contras, né? Até falando um dado sobre do State of Front-End do ano passado, esse sentimento que a Ana descreveu foi traduzido ali na pesquisa, na pesquisa de 2023, 70% das pessoas que responderam falaram que estavam utilizando o micro front-end, e a de 2024 relatou que 24%, se eu me recordo, estavam utilizando micro front-end. Então, esse declínio tem a ver com essa desilusão, não é bem uma desilusão, mas seria esse entendimento de que sim, precisa ter tu precisa abrir mão de algumas coisas e também abraçar outros problemas a partir do momento que tu usa essa tecnologia. Mas ela com certeza tende a evoluir, né? A gente já observou evoluções nas práticas do micro front-end desde 2019, quando o termo foi cunhado ali. A gente tem o Module Federation, que, poxa, resolve uma pá de coisa, que é a questão da compartilhamento de dependências, principalmente. E agora a gente tem que olhar mais no sentido de como que eu dou essa experiência de micro front-end de uma maneira mais nativa, mais próximo com o que a gente tem dos microservices, né? Quando a gente fala de orquestração do micro front-end, né, isso é um problema, né? Uma vez que eu tenho várias pecinhas, como é que eu orquestro isso na tela, né? Como é que eu delimito uma comunicação entre esses caras, né? Então, eu acho que esses são os próximos tópicos que a comunidade vai responder, assim, quanto ao micro front-end, para facilitar, para reduzir esses pontos que a Ana comentou. Eu vou até um pouquinho mais além. Eu acho que nós temos tido uma evolução muito grande na área de desenvolvimento, que a gente sai daquele ambiente em que o cara da TI era o esquisitão que ficava na salinha escondida da empresa, que ele lavava, passava, cozinhava, encerava, entregava o produto inteiro, e você vem para um cenário que a velocidade de entrega tem que ser maior, e isso não tem como acontecer tendo o carinha escondido lá. Né? Eu tenho que ter um trabalho mais colaborativo, eu tenho que ter um trabalho em que eu vou ceder, né? Eu não gosto muito dessa estrutura, mas eu vou ceder porque o time precisa dessa entrega. E eu vejo um crescimento muito grande no papel de arquiteto também nas equipes, para poder fazer essa orquestração e fazer essa gestão de forma que deixe a mesa, poste a mesa, né? Para os desenvolvedores poderem se virar ali, cada um na sua expertise, poder entregar o melhor, né? Eu acho que é aí que está a grande questão. A gente sai daquele cenário do desenvolvedor não comunicativo, que não gostava nem de conversar. Eu lembro que eu tinha um amigo, cara, que você conversava com ele olhava para baixo, assim. Ele não olhava no seu olho. E ele era um monstro, cara. Era um monstro em PHP. Isso não existe mais, a gente não encontra mais esse tipo de pessoa. Faz muitos anos que eu não encontro ele. Ricardo, se você estiver vendo em algum lugar, um abração pra você, cara. É isso. Mas, olhando para esse cenário, nós vemos um outro mundo também surgindo aí,
E é uma problemática assim que, nossa, é aquela constante briga e ninguém sabe aonde vai chegar, né? Parece aquele jogo que não sai do 0 a 0. Mas eu estou falando sobre a crescente da IA no nosso cenário. Né? Alguns anos atrás falavam assim, a IA vai dominar e vai acabar com o nosso papel. Nós, desenvolvedores, perdemos o nosso emprego e a IA vai dominar. E começaram a perceber que não era bem assim, né? Que a IA não conseguia fazer as coisas que nós conseguimos fazer, a visão que nós temos. Ela tem a visão prática, mas nem sempre o prático é o que resolve. Né? Nós, no dia a dia, sabemos disso. A gente tem ali e não é bem desse jeito. E nós percebemos hoje que ela vem trabalhando mais como uma parceira, né? Saiu desse cenário de vilã e entrou como parceria e tem ajudado bastante a nossa área e tem trazido uma evolução grande em questão de tempo de desenvolvimento. E nessa rodada eu vou jogar a bola primeiro para você, Ana. Você começar aí e colocar o que você tem, qual tem sido sua experiência com a IA no desenvolvimento. Acho que a IA está mudando não só como a gente escreve o código, né, mas né, o porquê que a gente escreve, né? Antes a gente tinha muito aquele foco de dominar a linguagem, de lembrar a sintaxe, né? Hoje a IA ajuda isso, a gente nisso, né? Então, mas o interessante assim que eu vejo também que a IA ela tem empurrado um pouco os devs não só para um papel assim, digamos, operacional, né? Mas também de curadores, né? Saber o que pedir, como validar, né? O que a IA entrega, como aplicar isso com responsabilidade. Digo que virou até uma nova habilidade, assim, né? Então, assim, eu concordo que ela virou uma espécie de parceira de raciocínio, vamos dizer assim, né? Acelerando as tarefas repetitivas, né? A gente tem ferramentas como Copilot, né, que ajuda a escrever código, a sugerir melhorias, encontrar erros, né? Como se fosse um assistente mesmo, né? Que trabalha com a gente. A gente que trabalha remoto, né? Antes a gente, quando estava no presencial, ia lá dar uma cutucadinha no colega do lado, chamava para a mesa, vinha, olhava, trocava uma ideia, tudo, né? Agora, antes de chamar alguém ali numa call, vou dar uma olhadinha aqui na IA, aqui, ver o que ela me sugere e tal, né? Então, assim, e coisas mais interessantes também, usando ali para automatizar testes de ponta a ponta, né? Então, assim, eu acho que ela vem um pouco também para né, não é uma bala de prata, né, mas assim, ela vem um pouco para deixar a gente fazer o que realmente importa, dar um fôlego, assim, né, nessas tarefas repetitivas, como eu falei, né, para a gente poder resolver problemas de forma criativa, construir experiências melhores, né, então, eu acho que usando com responsabilidade, a gente tem muito a ganhar, sabe? Muito massa. Eu acho que justamente esse é o papel que a IA está assumindo e vai se estabelecer, que é como um colega, né? Essa frase, né, de que ia substituir o nosso trabalho, eu acho que eu não vejo nem as empresas olhando para isso como um objetivo, porque nós somos os maiores clientes da IA. Da IA para desenvolvimento, né? Então, da mesma forma que os designers são os maiores clientes da IA para designer, né? Então, eles estão trabalhando em criar ferramentas para isso, nesse sentido. Claro que isso sim vai otimizar a performance, né, do dia a dia, né? O fluxo de trabalho, e sim, isso pode acarretar, como algumas pessoas já têm refletido nisso, que eu vou reduzir esse time e tal, e esse time já está operando melhor porque ele entrega a mesma coisa e tal. Mas eu acho que é um ponto ainda de se discutir, né? Porque às vezes também um time menor é bem provável que ele entregue mais também, em alguns sentidos, porque eu diminuo a conexão entre as pessoas, então eu trago aquilo ali para uma proximidade maior, né? Então, né, isso até pelo Scrum, né, o próprio Scrum fala que um time bacana de dev é de 5 a 8 pessoas, né? Então, tipo, né, aquela história, né? 9 mulheres não fazem filho no mês, aquela coisa toda que o pessoal fala, né? Então, a IA, eu acho que assume um pouco mais esse papel e eu vejo que o investimento mais tem sido voltado, ao invés de trabalhar mais só no modelo, né? Melhor modelo, as empresas também estão mais voltadas agora em trabalhar nos agentes,
que eu acho que isso é muito bacana. Eu, particularmente, tenho tido boas experiências com a Juni, que é o agente da JetBrains, recentemente lançado. Antes eu estava utilizando o Windsurf ali, tendo algumas experiências legais. Mas eles vão além do autocomplete. Tá? Até porque eu, particularmente, também vejo isso em outros colegas também, enxergaram o autocomplete como uma ferramenta ruim, porque a gente sabe, a maioria dos bons devs tem aquele pezinho no déficit de atenção, né? Por isso que está sempre em todo lugar ao mesmo tempo, né? E o autocomplete tem, principalmente para mim, que tem o diagnóstico de TDAH, é muito ruim, é muito ruim. Porque tira aquele estado do flow, né? Eu estou aqui pensando na solução, e se eu estou pensando na solução, eu já estou traduzindo ela em código. E o autocomplete está lá me sugerindo coisas que não exatamente são como eu quero traduzir. E os agentes agora vêm com uma outra pegada, né? Uma pegada de pegar aquela tarefa e executar ela por completo, e inclusive eu vejo que o caminho que esses agentes vão ter é de automatizar, inclusive, a parte de deploy, né, a parte de entrega daquilo ali. Né, porque a nossa ideia, por exemplo, no WebStorm, eu tenho plugins ali que eu consigo conectar diretamente no cluster e operar o cluster, e eu entendo que os agentes, daqui a pouco, eles vão estar entendendo também como operar o sistema, a partir dessas conexões que eles fazem, né? Então, isso é muito bacana, assim. Mas eu entendo que ainda tem riscos, né? Tipo, como eu falei, a parte do autocomplete se mostrou um problema, mas, no geral, a própria IA pode introduzir aquele problema do dev do dev fraco, né? Tipo, cara, eu não exercito mais aquela habilidade, logo eu perco aquilo ali, né? Tem gente que até fala de fisioterapia de dev, né? Tipo, o cara se enfraqueceu, o cara precisa restabelecer aquilo ali para pegar aquela habilidade de volta, né? Então, eu acho que é um pouco disso, assim, né? A gente não deve desaprender a programar. Eu acho que programar é muito importante, principalmente por conta desse que a Ana falou, da gente ter esse trabalho de curadoria, de compreender que aquilo que a IA entrega, às vezes, não está totalmente aderente, e isso... assim, não tem a ver com o poder daquele modelo, tá? Tem muita gente que relaciona isso com, esse modelo é muito, muito forte, ele tem 1 trilhão de parâmetros, logo ele é o modelo melhor. Não, cara, a partir do momento que a IA fica mais próximo a um ser humano, ela fica mais passível de erro. Então, tipo, sim, precisa de um review, né? E quem vai fazer esse review somos nós, né? Então, não tem... No final, quem toma a decisão, né, é o dev, né? E eu acho que esse que é o ponto forte, né? Obviamente, né, lá atrás nós tínhamos esse receio, só que eu vejo, da mesma forma que os desenvolvedores têm evoluído para um cenário mais colaborativo, as ferramentas também têm evoluído para poder se tornarem mais auxiliadoras dos desenvolvedores, né? Em relação a automatizar algumas coisas, auxiliar algumas coisas, como a Ana colocou, o Press colocou para nós, isso ajuda e muito. E o autocomplete, cara, eu não tenho TDAH, mas me irrita. Ele pega e vai riscando o meu código todo, fala, tira tudo isso aqui. Eu olho e falo, não, mas não é isso. Tá certo? E entra essa questão que a última decisão é nossa ainda. Por quê? Porque a IA, ela traz a expertise técnica. Você precisa dessa entrega, é isso que vai te resolver. Só que nós, como seres humanos, a gente olha aquilo lá e fala, não, peraí, isso não vai resolver, porque aí tem aquela pecinha que vai usar o sistema e ela vai errar nesse ponto e você está deixando esse ponto vulnerável. E aí eu entro até em outra questão, que todo mundo na faculdade, quem aqui não, né, não xingou as aulas de algoritmo e as aulas de estrutura de dados. E a pergunta era, onde eu vou usar isso? Eu nunca vou usar. E a gente vê esse ponto hoje, nós acabamos utilizando o quê? Esse tipo de pensamento lógico, no sentido de entender o processo e ter que fazer essa curadoria de analisar o que a IA gerou, se realmente
ela vai atender a nossa necessidade da forma necessária, porque o ganho de tempo se torna algo traumático. Você não ganha tempo, você perde mais tempo reprocessando coisas necessárias. E Exato. aí eu entro nesse ponto para vocês, para nós discutirmos aqui. Como isso tem influenciado o mercado e como vocês percebem a movimentação das empresas, principalmente em questão de vagas, em questão de busca de profissionais, com toda essa movimentação da IA e essa mudança de cenário. Como vocês veem isso aí? Eu acho assim que hoje em dia assim eles estão procurando quem vai além do básico, né? E também eu vejo que o mercado busca muito, principalmente acho que pela questão de IA, né? Desenvolvedores sêniores, especialistas, né? Porque eles até acho que isso até é um problema para quem está começando, talvez, né? Que vai ter que ter um diferencial, né? Talvez entender um produto, ter uma visão de negócio, né? Colaborar bem com o time, tipo assim, usar a IA mesmo como aliada, não como muleta, né? Então, a gente até vê situações aí polêmicas, né? Porque, assim, virou um entregar código, né? Então, a gente vê aí os desenvolvedores fantasmas, né? Que trabalham aí em 2 empregos, né? Utilizando a IA aí, full time, né? E isso tem levantado discussões, até éticas, né? Mas já mostra para a gente como a automação já vem bagunçando até os modelos tradicionais de trabalho, né? Se a gente for pensar assim. Então, eu acho que hoje eu vejo isso, sabe? O mercado vem buscando mesmo mais pessoas que sabem tomar decisões, vamos dizer assim. Por isso, essa parte de contratar mais seniors e mais especialistas, né? Eu vejo que vem se moldando dessa forma. E principalmente a IA tem sido quase que uma outra revolução industrial, né? O pessoal tem entendido que seria o início de uma próxima revolução industrial. Então, é a mecanização de certo trabalho que hoje é feito manual, vamos dizer assim, né? E, claro, assim como a mecanização, sei lá, da indústria, antes o pessoal, montadora de carro, era um monte de gente montando carro, agora a gente tem robôs que montam boa parte do carro e as pessoas estão ali auxiliando e fazendo detalhes mais pontuais, e tem um pouco disso, né? E a parte da engenharia de software, ela tem olhado para a IA nesse sentido de automatizar certas coisas que são caras. Por exemplo, né, são caras e são pontuais, né? Por exemplo, a parte de testes end-to-end, né? Teste end-to-end, todo mundo sabe, é uma dor de cabeça de dar manutenção. Então, tem se crescido ferramentas também, como Browser Base, a própria AppleTools, que já tinha a própria plataforma antigamente, agora está olhando já está entregando uma ferramenta de IA para a construção de testes. Isso tende a dar mais produtividade e desbloquear certas travas que algumas empresas tinham, né? Tipo, poxa, nem todo mundo fazia end-to-end. Poxa, agora está mais acessível porque eu tenho uma ferramenta para fazer isso e manter isso para mim, né? Então, é algo a se olhar, né? Não sei se ainda vai se estabelecer como está hoje, mas é algo que está mudando. Mas eu vejo que isso que a Ana comentou, de fato, é uma realidade da maioria das empresas, não só aqui no Brasil, como lá fora. A gente sente um esfriamento do mercado ali do pós-pandemia, né? A gente teve um boom ali da necessidade de profissionais, empresas, inclusive, contratando para treinar o profissional, porque precisava se informatizar, né? E isso tem se esfriado desde o fim da pandemia, né? Então, boa parte dos gestores tem apontado dificuldade em achar os profissionais capacitados, né? E aí isso bota em contra totalmente aquela ideia do tipo assim, cara, a galera não vai mais precisar aprender a programar por causa da IA. Não, pelo contrário, a galera vai ter que aprender a programar e ir além, né? Para poder se estabelecer no mercado de trabalho, né? E o mercado, muito por conta disso, tem se criado também aquela coisa
o cara sai daqui, vai para lá e vai para outra. Não, os devs têm ficado cada vez mais em posições confortáveis, dificultando essa atração que as empresas fazem de puxar alguém e tirar alguém. Então, realmente, eu acho que a chave é a especialização, né? E, por outro lado, eu vejo um crescimento também muito forte, junto com a tendência do overemployment, né, que é aquela ideia de eu trabalhar em várias empresas ao mesmo tempo, por conta também da IA, né? Então, tipo, eu trabalho aqui, mas eu trabalho em um outro lugar e uso a IA para entregar aquilo que eu deveria entregar, né? Isso tem acontecido e muitas das empresas não estão ligando tanto para isso, por conta de que tem entrega, e tem outras empresas que estão começando a acordar um pouco nisso e perceber que existe essa tendência do desenvolvedor fantasma, né? Que ao invés dele entregar aquilo que ele deveria entregar, ele entrega 10% daquele trabalho e ainda por cima ele usa IA para entregar aquilo. Então, as empresas estão fazendo esse paralelo da remuneração versus a entrega. E isso vai, com certeza, apontar, no final das contas, em como o mercado reage na busca de profissionais, né? É até uma questão interessante, isso a Ana colocou. E se você começar a dar uma olhada no mercado de trabalho, principalmente essa questão dos júniors, né? Todo especialista, todo arquiteto, um dia foi júnior, né? E algumas empresas têm visto isso e têm investido em programas de capacitação, muitas vezes pegando pessoas que estão aprendendo do zero, estão vendo essa necessidade. Enquanto tem empresas que simplesmente estão ignorando essa faixa, jogando nas costas, né, dos especialistas, dos sêniores, para poder resolver os problemas. Só que é aquela questão, né? Se nós começarmos a olhar a longo prazo, a tendência é que se diminua a quantidade de especialistas e sêniores, isso é óbvio. Por quê? Porque se teve uma gama muito menor de júniores há anos atrás. Então, isso é uma tendência, e algumas empresas têm olhado para isso, só que outras não, né? Então, fica até uma dica de mercado, né? Há esperança ainda. Esperamos que tenha essa esperança, né? E também, assim, muitas empresas estão fazendo, principalmente startups, estão fazendo um pouco mais da volta dos devs para o escritório. Então, isso vai reduzir um pouco aquela ideia de globalização da mão de obra, e vai favorecer essas empresas localizadas e tal, né? Pô, eu quero que o dev venha para o escritório, o trabalho remoto tem sim as suas dinâmicas, a empresa ela precisa ser remote first para poder lidar melhor, para poder entregar uma experiência melhor também para o funcionário em termos de trabalho remoto, e isso não vem só da empresa, vem das pessoas também, né? Os colegas, eles precisam compreender o dinamismo do trabalho remoto. Quando eu tenho um colega remoto, eu preciso compreender que se eu precisar dele, não é a mesma coisa que eu chegar e encostar a cadeirinha do lado. Eu tenho que chamar ele na plataforma ali de chat, e como reduzir esse gap, né, de interação entre os devs. Então, eu acho que essa questão da pesquisa de mão de obra também vai estar um pouco mais impactada por essa vontade de voltar um pouco mais para o escritório, né? E, paralelo a isso, o processo de recrutamento nas empresas ele está mais lento. Muitas pessoas que eu conheço que estão entrando na área agora, elas mostram uma ansiedade muito exacerbada de começar, mas, por outro lado, a empresa ela está muito por conta de tudo isso que a gente está comentando, de busca por profissionais mais capacitados, ao risco do ghost developer e do cara que é overemployed. Então, tipo assim, eles estão fazendo um processo de recrutamento mais lento para sentir mais aquele profissional antes de trazer ele para dentro. Exatamente. Mas, né, o nosso horário está chegando, né, o papo está muito bom. Eu acho que poderíamos conversar aqui por umas 2, 3 horas tranquilamente, né? Esse mundo nosso aí, tem muita coisa ainda para ser discutida. Mas, para nós finalizarmos, né, quais são os principais conselhos e visões
de vocês para quem deseja se manter relevante e contribuir de forma impactante no futuro do desenvolvimento front-end, né? O que pode ser feito aí pela galera, né? Os que já estão aí querendo se reformar, ou aqueles que estão começando aí, que decidiram por essa área aí, o que vocês falam para nós aí? Acho que o primeiro conselho é nunca pare de aprender, né? Porque a tecnologia, ela, né, muda com uma velocidade absurda, né? E acho que a chave de tudo isso é a adaptação, né? Então, se eu fosse dar um conselho hoje para quem está começando, é contribuir com projetos open source, engajar assim, nas comunidades, né, para garantir trocas de ideias, até oportunidades de profissionais, né, nas comunidades, né. Acho que dominar os fundamentos também, né, se aprofundar em tecnologias modernas, o HTML, CSS, JavaScript ainda são a base, né. Então, uma compreensão sólida dessas tecnologias também é essencial. Acho que tem que sempre se manter atualizado sobre os frameworks, bibliotecas, né, os mais populares. Acho que, né, nesse momento explorar o WebAssembly, PWA, né, para entender essas direções futuras do front. E além da parte, vamos dizer, técnica, né, também desenvolver pensamento crítico, comunicação clara, habilidades, né, para resolver problemas complexos, né, que a gente viu ali que eles já estão, né, procurando um algo a mais, né, então, né, acho que essas habilidades ali, não só técnicas, né, são muito valiosas, né, às vezes até muito mais valiosas, eu digo até, do que técnicas, né, porque técnica a gente aprende, né, e esse tipo e às vezes o comportamental, né, é da pessoa, então, são coisas que são coisas também que podem ser trabalhadas, né. Então, acho que esse seria meu recado para quem está começando aí. E eu reverberando aí as palavras da Ana, eu acho que essa parte do soft skill, assim, é muito importante. Como o Wesley comentou ali no começo, pô, antigamente tinha aquele colega lá que ficava enclausurado, olhava para baixo, isso realmente a tendência é que o mercado se interesse cada vez mais, já se interessa hoje, mas cada vez mais pelo contrário, né? Pessoas com boa comunicação, porque isso tudo tá interligado com, como que a Ana comentou, a parte de resolver problemas. A gente não resolve o problema na minha cadeira, fechadinho, no meu quarto aqui. Não, a gente resolve um problema em conjunto. Né? A gente precisa dessas ideias trabalhando para resolver problemas. E uma das coisas que, por exemplo, falando dessa ansiedade pela IA, né? De se a IA vai substituir o nosso trabalho ou não, uma das coisas que dificilmente ela vai substituir é a parte de resolver problemas. Né? A gente ainda precisa sentar e assimilar as coisas, né? Então isso vai ser uma das soft skills mais procuradas, né? Junto com a parte de empatia, a parte de comunicação clara. Eu acho que isso as empresas sentem isso logo na primeira entrevista. Então, para quem está querendo entrar, busca estabelecer mais essas soft skills, né? E desenvolver mais isso, essa parte de comunicação, porque logo na primeira entrevista o entrevistador vai sentir se tu tem aquilo ou não, né? Geralmente dentro do processo seletivo a primeira etapa é a etapa com RH. E o pessoal de RH tem muito discernimento nisso, né? De entender pessoas, né? É o trabalho deles. Então, tipo, com certeza é uma virada de chave ali para possibilitar que tu vá para o próximo nível, né? E tanto na hora da contratação, como depois como contratado, né? Tipo, acho que o que facilita muito a parte de poxa, o que falta para eu virar sênior? Cara, geralmente é a parte de comunicação, né? O que eu mais vejo, assim, nos profissionais é isso, sabe? Tipo, o cara tá bem estabelecido tecnicamente, ok, mas, tipo, ele precisa se expressar de uma maneira mais clara, trabalhar no colaborativo, né? E isso permite, sim, que ele tenha uma senioridade, atinja essa senioridade, né? E outra coisa também, complementando que a fala da Ana, eu acho que é muito importante a gente cada vez mais abraçar as ferramentas. E quando eu digo isso, a IA é uma delas, né? Eu vejo muita gente com um pé atrás, ou tipo assim, cara, não parei para ver isso aqui ainda e tal. Eu acho que é bacana a gente entender em que momento aquilo ali pode estar dentro do meu workflow, né? Do meu dia a dia de trabalho, né? E
tu fazer o teu próprio framework de trabalho, tipo assim, cara, isso aqui eu delego para IA, isso aqui parararará, sabe? Uma das coisas que eu vejo muito com bons olhos usar IA para desbloquear a parte de escrita de documentação. Cara, tô fazendo código, quero documentar o código, mas tipo, tô travado, não sei por onde começar. Cara, deixa a IA fazer a primeira parte e aí depois tu vem e faz a tua curadoria, né, usando a palavra da Ana, para formatar aquilo para outro ser humano ler, né? Então, acho que é isso, sabe? A gente tem que entender um pouco aonde as coisas entram sem deixar de lado as bases, né? As bases são... A base é a base, não adianta. Quem diria, né? Desenvolvedores, né, falando, né, que o principal é a comunicação, a gente não está falando de ferramenta, de, né, JavaScript, né? Falou o tempo todo aqui das ferramentas, mas agora falando que, né, a base, né, é isso. Também saber trabalhar em equipe, né, muito importante. Como o Prezi falou assim, as decisões são tomadas em conjunto, né? Então é muito importante mesmo. Eu não vou nem muito longe, eu falo se nós tivéssemos essa conversa há 7, 8 anos atrás, iam estar chamando a gente de doido. Falando, não, esses caras estão viajando, não existe isso. O negócio é codar loucamente e é isso. Mas, pessoal, mais uma vez quero agradecer muito mesmo a Ana Vaz aí por estar conosco, o Guilherme Prezi trazendo um conhecimento gigantesco para nós aí. E quem sabe não surge aí a parte 2 desse podcast, né? Como nós dizemos aqui, ficou muitas pontas ainda a serem mais exploradas, né? A serem um pouco mais aprofundadas. É um assunto muito vasto. E realmente a gente está saindo da casinha e começando a ter, nós estamos sendo obrigados a ter essa colaboração, né? Aquele desenvolvedor, se não for do meu jeito, não serve. Esse cara tá morrendo. Porque nem sempre o seu jeito pode ser até o mais correto, mas será que todo mundo está pronto para utilizar dessa forma? É adaptável para todos? Então, começa a surgir essa necessidade de colaboração e eu deixando um pouco o meu de lado e olhando para uma equipe como um todo, né? E é isso, pessoal. Quero mandar um abraço para vocês que estão nos assistindo aí. Muito obrigado. Espero aí que vocês tenham alcançado aquilo que vocês esperavam ouvir de nós. E nos vemos numa próxima aí. Até mais. Um abração. Podcast. Night.